Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, parece que Jesus fala do cordão de 3 dobras do discípulo. Ele nos ensina. Se lá no Antigo Testamento tem um cordão de 3 dobras que não se quebra, parece-me que nesse texto somos ensinados sobre 3 princípios fundamentais sobre a vida de um discípulo de Jesus. E você é um discípulo de Jesus. Eu e você somos discípulos. Satanás não é o nosso discipulador. Esse mundo não é o nosso discipulador. O que a sociedade, o que a imprensa, o que a cultura está dizendo, eles não são os nossos discipuladores. Jesus é o nosso discipulador e nós queremos aprender a andar nas suas pisadas, porque tal como Ele é, somos nós nesse mundo, amém? Ele habita em nós, Ele vive em nós, e assim como nós recebemos a Cristo, assim nós devemos andar nele. Mateus 6, 1. A primeira parte do cordão: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Versículo 3: quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Te recompensará o quê? Publicamente. Você dá a tua esmola em secreto. Você não dá a tua esmola com a motivação errada, por ser visto, por ser glorificado, por ser reconhecido pelos homens, para que os homens digam: nossa, como ele é bom, como ele é voluntarioso. Aliás, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 13, eu posso até dar o meu corpo para ser queimado e não ter amor. Eu posso entregar todos os meus bens e não ter amor. Então nós aprendemos aqui sobre essa primeira parte, da maneira correta de ofertar. Ofertar é um princípio do reino. Você não vê no Novo Testamento uma obrigação. Nós não podemos dizer que é uma obrigação, mas é uma devoção. E aí vem aqui, versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, ou seja, fazem errado. Pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos os homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Por favor, não pense que galardão é entrada no céu. Galardão não é entrada no céu. Galardão são as recompensas da época da graça, que o Senhor destina aos seus filhos amados. Tu, quando orares, entra no teu aposento. Está vendo? Por isso que eu não vou na oração das 7 de manhã. Porque a Bíblia manda eu me levantar e ir para o meu aposento. Como eu já estou no meu aposento, dormindo, do jeito que eu estou, lá fico eu. Sabe, querido, amado, não seja... A pessoa tem falado uma frase que eu tenho achado, uma palavra que eu tenho achado engraçada. Como é que fala maluquice lá hoje? Que maluquiça! Tem uma maluquiça no meio evangélico. Não pegue um pequeno trecho da palavra e use aquele primeiro trecho como um logos, como toda a verdade de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nada muda. Por exemplo, se você ler só esse texto, você vai falar: o jeito de orar é só no meu quarto em secreto sozinho. Mas há muitos outros textos que falam de outro tipo de oração. Mas agora aqui basicamente está ensinando. Fecha a tua porta, ora ao teu pai que o vê em oculto, e teu pai que o vê te recompensará. Você percebeu que tanto na oferta, na esmola, tem recompensa? Percebeu que na oração há uma grande recompensa? Que coisa linda! E depois Jesus vem ensinando como não se deve orar. E agora no versículo 16, quando jejuares, e quando, percebe aqui, ó, e quando? Quando? Quando você jejuar.
Percebe que há um chamado de voluntariedade quando você for jejuar. Não está dizendo o dia, o tempo, está dizendo quando. Quando você for jejuar, irmão, isso aqui está escrito em Mateus. Novo Testamento. Não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Então o cara pode ofertar, dar esmolas, atender o necessitado, orar só para se mostrar, para ser visto pelos homens. É interessante que quando nós fazemos a coisa certa de maneira errada, o texto diz assim: você já recebeu a tua recompensa diante dos homens. Qual que é a recompensa que você recebeu? Você queria ser visto, você já foi visto, só ficou nisso. Mas há uma recompensa maior para a vida de oração, de ofertas e de jejum. Amém, meus amados? Quantos querem as recompensas que o Senhor tem para nos entregar em oração, jejum e esmolas e ofertas? Diga: eu quero. Diga assim: eu digo amém. Eu concordo, aleluia. Olha lá, em verdade vos digo, que se aqueles que jejuam parecendo aos homens, já receberam o seu galardão. Porém, tu quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, ou seja, não jejue para os homens, mas sim a teu Pai, que está oculto. E olha agora de novo: e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Recompensas estão relacionadas à vida e às obras do crente justificado pela fé, e ele receberá as recompensas nessa terra. As recompensas, os galardões, serão na sua maioria para serem utilizados, desfrutados aqui nessa terra. Amém, amados? Então, eu quero, por exemplo, aqui dizer alguma coisa para você. Quero ler um outro texto antes, um pouquinho mais. Mateus capítulo 9, depois eu irei explicá-lo. No versículo 14, Jesus explica algo em função de uma pergunta. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, os seguidores de João, que pregavam o batismo nas águas, o batismo para o arrependimento, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Guarde isso, uma pergunta: por que um grupo jejua e outro grupo não jejua? No caso, os discípulos, Pedro, Tiago e João, não jejuavam. E confesso a você, irmãos, muitos de nós temos vivido essa realidade de discípulo de Jesus, de não jejuar. Então nós só precisamos ver se nessa época está certo ou errado. Disse-lhe Jesus no versículo 15: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Ou seja, tem uma festa de casamento, nós estamos ali na festa, a mesa está pronta, o convidado está presente, mas a gente não vai comer porque a gente está jejuando? Foi a pergunta. Ele faz uma analogia. Olha agora: dias porém virão, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Você sabia que tem muitos cristãos, e os pastores da internet, os grandes mestres da internet, os mestres da pregação da graça, o evangelho da graça, que estão dizendo que nós não precisamos jejuar? Que jejum faz parte do Antigo Testamento, da Velha Aliança, que é legalismo, e nós não precisamos jejuar? O que eles dizem? A gente não precisa jejuar, porque o noivo foi tirado e ele já voltou. Ele morreu, 3 dias ele foi tirado e ele ressuscitou. Então nós não precisamos jejuar. Fala sério, você acredita que Jesus estava falando sobre isso? Você não acredita nisso, não é? Agora, de uma certa forma, o noivo foi tirado? É a pergunta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Antes de fazer a pergunta, afirmar. Jesus disse que se ele fosse, ele pediria para o Pai, para que o Espírito viesse, um outro como ele, o Paracletos de Deus. Ainda que eu possa declarar
que Cristo vive em mim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são um. Todavia, há um versículo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6, muito esclarecedor. Pena que a gente não tem uma versão da NVI aqui, mas a gente vai melhorar isso, né? Novo Testamento na linguagem de hoje, a NVI nos ajuda muito, em algumas Bíblia Viva. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Diga para o seu irmão, você está sempre de bom ânimo. Porque ânimo é obra do Espírito Santo, aleluia, e nós temos o Espírito Santo. Sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos o quê? Vivemos o quê? Vivemos o quê? Ausente de quem? Do Senhor. Sabe por que nós vivemos ausente do Senhor? Porque Ele voltou em outro, no Espírito Santo. Agora, você quer uma prova que esse é o tempo da ausência do noivo, nesse sentido do esposo? Porque eu e você, nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, e enquanto Ele não vem, nós devemos orar, nós devemos ofertar, mas nós devemos também jejuar para a glória do Senhor. Amém, amados? Glória a Jesus. O irmão quis aplaudir, todo mundo vai com ele. Vamos no ânimo desse irmão amado. Você não deve jejuar. Nós não devemos jejuar errado. E é muito importante te dizer algumas coisas aqui. Alguns equívocos tremendos na nossa vida. Porque assim como é possível ofertar errado, orar errado, é possível jejuar errado. Nós não devemos jejuar para nos justificar diante de Deus. Nós não podemos jejuar para sermos aceitos diante de Deus. Nós não podemos jejuar para entrar na vida eterna. Aliás, eu queria novamente afirmar para você, você não pode fazer nada para entrar na vida eterna. Se você estava morto espiritualmente, você não pôde entregar a tua vida a Cristo. Foi o Espírito de vida que entrou em você, te deu uma nova vida, te tornou filho de Deus, deu-lhe poder para ser feito filho de Deus. Tão certo como você não podia fazer nada para ser salvo, você não pode fazer nada para preservar a sua salvação, porque a salvação para o céu é fruto da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. A palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo pois justificados pela fé, diga não é pelas obras, sendo pois justificados pela fé, a fé é um fruto do Espírito, foi o Espírito Santo que gerou fé no nosso coração. Temos paz para com Deus, por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, ou seja, algumas versões diz mortos espiritualmente, morreu ao seu tempo pelos ímpios, aleluia. Versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda lá pecadores. Versículo 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Não somos justificados por aquilo que fazemos, portanto não seremos justificados por orar, não seremos justificados por ofertar, e muito menos seremos justificados por jejuar. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado, pagou o preço pelo nosso pecado e nos reconciliou com o Pai, e por isso não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou-nos da lei do pecado e da morte. Aleluia. Nós não jejuamos para pagar penitência, para limparmos um pouco a nossa ficha diante do Pai. Eu quero dizer para você,
O Senhor disse: e dos teus pecados jamais me lembrarei. O homem pode lembrar do seu pecado. Satanás quer usar o passado para te acusar do teu pecado. Mas olha, se o Espírito da vida está em você, se você nasceu de novo, isso pode parecer estranho, mas é a graça de Deus. Quando o Pai te olha vestido de Cristo. E em Cristo não há pecado, e em você não há mais pecado. Você pode até pecar, mas você não é mais um pecador. Eu não sou um pecador, porque Cristo vive em nós. Não somos nós que vivemos, a Ele. Amém, amados? Então não jejue para se justificar diante de Deus. Olha Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 16. Que coisa linda. E quando vós estáveis mortos, isso é a graça. É Deus se manifestando, fazendo tudo para quem nada merece. É Deus entrando com a sua vida no lugar da morte, que é o homem, na terra sem forma, vazia, em trevas, e restaurando, tirando do caos e estabelecendo essa terra que somos nós. Quando vós estavais mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Não há mais dívida. Nós não jejuamos porque estamos endividados. Nós jejuamos porque nós somos livres. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Se você concorda, diga amém. Pode parecer uma coisa estranha que eu vou lhe dizer aqui, mas nós não jejuamos para parecer mais com Cristo. Eu sei que a princípio alguns não vão concordar muito com isso. O jejum não te faz parecer mais com Cristo. Ainda que, por meio do jejum, você vai ter mais tempo com o Senhor, com a sua palavra e em oração. E aí você vai contemplar ao Senhor. Não é o jejum que nos torna mais parecido com Cristo, é contemplar ao Senhor que nos torna mais parecidos com Cristo. E o jejum nos ajuda, porque o jejum é algo intencional. Nós nos desprovemos do alimento natural para entrarmos, nós fazemos uma dieta natural, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, nós paramos de comer algumas coisas naturais. 1 Coríntios 10 diz que o povo se sentou para comer, beber e folgar. Comer, beber e folgar. Necessidades humanas. Todavia, isso se torna pecado quando comer, beber e folgar, de acordo com 1 Coríntios 10, se torna uma idolatria na nossa vida. E sabe, irmãos, alimento se torna uma idolatria. A sociedade fala só disso. Por que vocês vivem? A gente vive para comer, para beber e passear, folgar, distrair, brincar. Hoje você vê grande parte da sociedade cristã, num domingo como esse, muitos que poderiam já estabeleceram. Eu participo de um culto. Por quê? Porque depois eu vou comer, beber e folgar. Eu posso? Pode. Todas as coisas que são lícitas, mas eu não me deixarei levar por todas elas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Então nós não podemos dizer assim: jejue que você ficará mais parecido com Cristo. Não, a gente diz assim: se você jejuar, você vai investir tempo na sua vida, vai ser concentração, você vai concentrar com o teu rosto descoberto, você vai contemplar o Senhor na sua palavra, e à medida que você contemplar o Senhor na sua palavra com o rosto descoberto, você trará ainda mais a imagem do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 12 diz que nós parecemos mais com o Senhor quando nós somos transformados na sua mente. E eu quero dizer uma coisa para você: não é ficar sem comer que fará você uma pessoa transformada na sua mente. Não é ficar sem comer
que te fará uma pessoa transformada. Para nós, é claro que jejum é um princípio. É claro que para nós, jejum é abster-se das coisas naturais e entrarmos, ao mesmo tempo que eu deixo uma mesa sem tocar nela, eu vou na outra e me alimento de tudo que tem naquela mesa, os alimentos espirituais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oração, tempo de louvor, tempo na palavra. Nós já vamos falar desse relógio aí já para você. Quero ler novamente então Romanos capítulo 12, tão maravilhoso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. O que é o nosso corpo? O nosso corpo é a parte externa de nós. Quando nós apresentamos o nosso corpo, é porque algo poderoso já aconteceu no nosso espírito. E a nossa alma, que é o lugar da nossa vontade, sentimentos, emoções, desejos e propósitos, já foi abençoada pela obra do Espírito. E aí o nosso corpo, que ainda é um corpo miserável, que ainda é um corpo em corrupção, ele é glorificado pelo Espírito que habita em nós. E nós temos condição de, pela fé, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, inclusive jejuar. Sacrifício é do Antigo Testamento, pastor Nadinho. É verdade. Se você matar um animal e oferecer em sacrifício pelos teus pecados, isso é pecado. Se você precisar arrumar um sacerdote para ter acesso à presença de alguém e orar por você, isso é pecado. Agora, no Novo Testamento, nós aprendemos sobre sacrifício. Já vou ler para você então, como eu li aqui para os irmãos na nossa devocional, os homens de honra que aqui estiveram às 7 orando. Hebreus capítulo 13, versículo 15. O autor está trabalhando com o problema da lei e da graça. Está trabalhando na vida daqueles irmãos que eram hebreus, judaizantes, que se converteram ao cristianismo. E eles estavam fazendo mistura. Você sabe que a mistura, irmãos, a mistura é pior. Não tem coisa pior do que a mistura. Por exemplo, Deus não planejou mistura de raça. Quando em Coríntios tinha um problema sério dentro daquela igreja de Coríntios, o Espírito disse assim: aí tem mistura. Vocês têm que celebrar a Páscoa, que é a primeira temporada, a paz, das 7 festas do Senhor, 3 tempos, paz, descanso, paz, poder e descanso. Vocês estão celebrando Páscoa e primícias com o fermento levedado. Ele usa a analogia do fermento que faz crescer a massa. E está dizendo assim: não podemos viver em mistura. Celebremos a Páscoa com o pão da sinceridade, sem fermento. Porque, sabe, irmãos, sincretismo, princípios de vários reinos só trazem confusão. Por isso que quando a igreja que faz parte do reino dos céus, ela começa a usar os princípios da terra, dos homens, só dá confusão. A irmandade, quando começa a usar o modelo do mundo nas suas relações, para lidar com as suas questões, sem o perdão, porque o mundo não tem perdão, sem misericórdia, porque o mundo não tem misericórdia, sem paciência, porque o mundo não tem paciência, às vezes perdendo em favor do outro, e o mundo não quer perder. Então o reino dos céus é isso, é a gente viver na contramão de tudo aquilo que é sistema do diabo e desse mundo. Então está aqui, oferecendo sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Então existe um sacrifício, qual sacrifício? De louvor. E existem mais sacrifícios, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome, louvor, aquilo que o Senhor faz. Falamos hoje de manhã, às vezes a gente está num determinado momento da nossa vida, passando por determinadas circunstâncias, que não é uma coisa simples da louvor. Aliás, somos atacados até para nos esquecer aquilo que o Senhor é e o que Ele faz. Eu quero te dizer, irmãos, pela fé, porque a Bíblia diz que nós não vivemos basicamente por aquilo que vemos ou sentimos, mas por aquilo que cremos. Entre sentir e ver, é melhor crer, porque quem crê vai sentir e verá para a glória do Senhor. Nunca coloca o sentir e o ver na frente, sempre coloca a fé, sempre coloque a fé. E nós somos esses que estamos sobre um fundamento que é a palavra de Deus. A fé é um firme fundamento que nos traz a esperança de nós enxergarmos o Deus que traz a existência, as coisas que existem como se já, as coisas que não existem, como se já existissem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diga para o seu irmão: vamos entrar nessa dieta espiritual. Outra coisa, nós não devemos jejuar. Preste atenção no que eu vou dizer.
Se você é um crente salvo, justificado, salvo para a vida eterna, que precisa todo dia ser salvo do pecado, da carne e do mundo, nós não vamos jejuar para Deus ficar mais perto de nós. Nós não vamos jejuar para Deus ficar mais perto de nós. Por que eu não vou jejuar para Deus ficar mais perto de mim? Porque eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo que é Deus já habita onde? Onde Deus habita? Onde Deus habita? Deus habita dentro de nós. Marido e mulher, mas no sentido uma só carne. Um dentro do outro. Em posição diante de Deus, Luiz e Cláudia. Todavia em condição, Luiz e Cláudia. Um ao lado do outro. Dá para ficar mais perto? Dá. Dentro. Por isso que marido e mulher, na relação sexual, se tornam uma só carne. E nós já somos um com Ele. Nós já somos um com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Então eu vou jejuar para Deus se aproximar de mim. Para Deus vir para mais perto de mim. Não. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Onde o Senhor está? Dentro de mim. Diga assim: nem no céu o Senhor estará mais perto de mim do que hoje. Agora, eu jejuo para me santificar. Eu jejuo para ser mais santo. Eu não jejuo para ser mais justificado. Eu não jejuo para que as minhas contas com Deus fiquem acertadas. Mas eu posso jejuar para ser mais santo. No tabernáculo tinha 3 lugares: o átrio, vida do corpo; o lugar santo, vida da alma; e o lugar santíssimo, vida do Espírito. Se nós nascermos de novo, nós podemos desfrutar de toda essa plenitude. Mas eu quero te dizer, irmãos, há algo poderoso para as nossas vidas. Há algo muito grande. Todos nós já fomos santificados em Cristo. Amém? Em posição todos são santos. Mas eu quero te dizer, Deus nos está chamando nesses dias para viver uma santidade maior. Porque na Bíblia você vê santo e santíssimo. Diga santo e santíssimo. Então, a partir de quando nós nos esvaziamos do alimento natural, e não só do alimento, mas de algumas outras coisas que lançaremos o desafio, e nós começamos a contemplar o Senhor, nós separamos para o Senhor, por exemplo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que há de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. O que é jejum? Jejum é oração concentrada. Jejum é tempo com qualidade, intencional, estabelecido. Jejum é a bomba atômica contra as obras das trevas nessa terra. Jejum provoca o céu. Jejum move o céu. Diga glória ao Senhor. Outra coisa, eu vou jejuar, pastor, para ser liberto do pecado. Parece lindo. Parece ser maravilhoso. Olha, eu vou me jejuar porque tem um pecado que me vence. Tem um pecado que me vence na minha vida. Ainda que tenha irmãos que, livres do pecado, tem áreas da sua vida de fraquezas que Satanás ataca e é vencido. E parece que nós deveríamos jejuar para ser liberto do pecado. Mas não é verdade. Ficar sem comer ou comer, porque se o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria, ou seja, o reino de Deus não é aquilo que você come ou bebe. Então, se não é aquilo que você come, também não é aquilo que você não come. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, nesse tempo de jejum, nós vamos tirar para nos relacionar com o Espírito Santo.
1 João 1,7 diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diga aleluia. Diga para o seu irmão: o que purifica pecado é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue. Quando você vê Satanás te tentando e te querer levar a um caminho de pecado, para você andar como se fosse um pecador, você diz: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Hebreus capítulo 9 versículo 26 diz assim: necessário lhe fora padecer muitas vezes antes da fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir esse que venceu o pecado na sua carne. Eu creio, mas agora eu até senti aqui no meu corpo. Eu creio, mas eu senti essa realidade no meu corpo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Como é que a gente lida com o pecado? A gente não olha para o futuro, a gente lida com o pecado olhando para aquilo que Cristo já fez. Ele já operou com uma única obração, com uma única oferta. Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão santificados, e aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E palavra, você ama a palavra, meu amado? Você ama a palavra? Diga assim: Senhor, como amo tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos, ela é martelo que quebra pedra, ela é o teu instrumento de cura, o teu instrumento de salvação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu quero nessa manhã incentivar você que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, participando desse encontro pela rede social. Eu quero convidar você a entrar nesse jejum com a gente. A partir da segunda-feira que vem, se o Senhor não voltar antes, se o Pai permitir, nós vamos ter uma semana toda para estarmos conversando com a gente aqui, trocando ideia entre nós, líderes de célula, mobilizando a célula. O nosso assunto quinta-feira na célula será o jejum. O nosso assunto no GD será o jejum, como eu fiz na minha casa na sexta-feira. Nós vamos desafiar, vamos falar para o irmão da importância, nós vamos controlar, nós até queremos saber quantas pessoas estarão jejuando, porque isso é muito importante para nós, porque quanto mais nós jejuamos, mais nos esvaziamos de nós mesmos, e quanto nós nos esvaziamos de nós mesmos, mais nós recebemos a manifestação da plenitude de Deus que já habita em nós, do Espírito Santo se movendo nas nossas vidas. Por isso que disse: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E quando eu sou fraco, então sou forte. Então quando eu estiver lá enfraquecido, mas eu estou no lugar da presença de Deus. Jejum é um lugar como oração e ofertas e esmolas. Nós declaramos a nossa dependência, nós declaramos a nossa honra. Nós dizemos para o Senhor no jejum, na oração e na entrega: sem ti eu nada posso fazer. Mas ao mesmo tempo, naquele lugar de oração, de busca, nós dizemos: tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades em glórias por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Diga amém. Mais alto, amém. Mais alto ainda, amém. Oh, meu Pai. E por fim, um quarto: não jejue pensando que o Senhor vai te amar mais. Não jejue. Esse é o sentido da religiosidade. Isso é a lei. Isso é a lei. Eu não sei você, mas o Pai está trabalhando na minha vida. Me parece que quando eu oro mais, me parece que quando eu tiro o tempo separado com Deus, eu me sinto com uma consciência mais tranquila, e eu me sinto melhor diante de Deus. Isso parece ser bacana, mas no sentido que eu estou falando, isso pode ser perigoso, porque isso pode se tornar um ativismo que me justifique diante de Deus. E aqueles que querem viver da lei por aquilo que fazem, diga para o seu irmão: está escrito na palavra
que aqueles que querem viver por aquilo que fazem, para justificar-se com as suas obras diante de Deus, caiu da graça. Mas você não é alguém caído da graça. Você é alguém que a graça te sustenta. É Cristo em ti, é Cristo em mim, é Cristo em nós, para a glória do Pai. Amém? Aleluia! Oh! Não jejue para Deus te amar mais ou menos. Não jejue para achar que porque você jejuou, você é melhor do que outro. Não jejue pensando que porque você jejuou, Deus vai gostar mais do que de você. A questão não é o quanto Deus gosta de nós. A questão é o quanto nós gostamos dele. Porque Deus já provou o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não faça nada para Deus te amar mais, porque você não conseguirá, porque amor de Deus é aquilo que Ele fez por nós, por amor de nós. Basicamente não é aquilo que nós fazemos por Ele. Não jejue para ser mais amado por Deus. Não há nada, como dizia o pastor Osmar sempre, que possamos fazer, quer seja certo ou errado. Tanto o certo ou o errado tem as suas consequências, mas uma coisa é: não muda o amor que nós temos, não muda o amor que Deus tem por nós. Eu fico triste quando os meus filhos fazem alguma coisa errada. Eles não deixam de ser meus filhos. O pai fica triste, o Espírito Santo se entristece, mas ele nem de nós sai. O Espírito Santo é Deus que habita em nós, Ele não sai mais de nós. Se você recebeu o Espírito da graça, você está selado para o dia da salvação. O sangue perfeito de Jesus já pagou o preço do teu pecado. A Bíblia diz em Hebreus 4, se não me engano, que se o sangue de animais, de bodes e de bezerros podia aperfeiçoar o ofertante por 1 ano, quanto mais o sangue de Cristo. Então não tem mais essa conversa. Nós somos amados por Deus, quer jejuemos ou não, quer obedeçamos ou não, Deus nos ama incondicionalmente. E é por isso que nós vamos jejuar, porque esse amor tem afetado tão poderosamente o nosso coração, e agora nós queremos viver para os propósitos dele aqui nessa terra. Nós precisamos jejuar para viver onde? Na terra, porque quando o Senhor vier e nos levar, então nós já estaremos com o noivo. Aí não haverá mais a necessidade de jejuarmos, porque nós estaremos assentados na sua mesa para sempre. Mas agora é um tempo de esvaziamento para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos amados? Tempo de jejum é tempo de dependência total de Deus. Já vimos aqui que jejuar traz grande recompensa. Vimos aqui que jejum nos leva para um lugar de santidade, num nível maior. Já vimos aqui que jejum é um sacrifício que agrada o Senhor. Jejum é um tempo de oração intensa. Anota para você aí, Lucas capítulo 11, versículos 5 e 10. Lucas capítulo 18. Jejum é um tempo que a gente ora. E Jesus ensinou uma parábola sobre o juiz iníquo em Lucas 18. Ele pegou um juiz iníquo para nos mostrar uma mulher que ficou insistindo com aquele juiz iníquo e disse assim: porventura ele não vai atender aquela mulher porque ela está importunando? Sim, vai dizer para aquela mulher: o que você quer? Me deixa sossegado. Jesus usa o exemplo de um juiz iníquo. O nosso Pai não é mais um juiz, porque não há condenação para nós, amém, irmãos? Você não vai entrar mais no julgamento, porque você não está mais na posição de ser julgado, porque o Pai já te julgou condenado, e pegou o seu filho e colocou naquela cruz no seu lugar, e incluiu você na sua morte. Você não está mais debaixo de um juiz iníquo. Nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida, e nós temos um Pai, não temos mais um juiz. Mas ele ensina, ele usa esse exemplo do juiz iníquo para falar para a gente a importância de orarmos. Em Lucas 11, capítulo 5 ao 10, fala sobre a oração: pedir, buscar e, diga assim, pedir, buscar
e bater. Dos três, qual que é o mais fácil? Pedir. Você pede. Mas às vezes você tem que pedir e o quê? Buscar. Já é um outro nível? Não é? Agora, e pedir, buscar e bater. O que é o bater? É fazer barulho. Fazer barulho. Diga assim, insistir. Insistir. Jejum é oração intensificada. Amém? Amém? E agora eu vou terminar aqui. Ficou claro para você? Está claro? Quantos aceitam 40 dias aqui de jejum? E agora eu vou explicar como podemos fazer. Converse com as pessoas. Seja um agregador de irmãos jejuando aqui com a gente, tá bom? Orientações sobre o jejum. Ponto 4. Nós vamos já, a partir de amanhã, preste atenção, como nós faremos? Nós não começamos jejum, mas essa semana nós estaremos nos preparando para o jejum. Orando ao Pai, pedindo ao Pai. Essa semana você vai estar pedindo ao Pai e estabelecer os objetivos. Converse com a esposa, você casado. Converse com o seu discipulador. Converse com a tua célula. Não precisamos estabelecer um objetivo, mas precisamos anotá-los e orar sobre eles. Converse. Converse sobre objetivos na sua vida pessoal. Estabeleça seus objetivos. Você vai receber tudo isso amanhã, tá? Porque você está jejuando. Há alguma crise pessoal? Você está buscando renovação, direção de Deus? Ou solução de algum problema? Estabeleça os seus alvos com clareza e escreva-os. Ore pela igreja e pelo mover do Espírito Santo em nosso meio. Ore pela salvação das vidas e pela multiplicação de cada célula. Sabe por quê, irmãos? Quero dizer a você, se você é um crente salvo, ainda que o Pai está interessado nos teus objetivos, mas ainda que todos os teus objetivos pessoais forem atendidos, você não estará na plenitude. Sabe por quê? Porque nós vivemos para os objetivos do Pai aqui nessa terra. E é necessário nós ganharmos essa visão. Amém, queridos? Então, defina, estabeleça seus objetivos, mas agora, defina o que seja mais apropriado para você no jejum. Mulheres grávidas, não é aconselhável o jejum do alimento. Mas você pode, pela fé, jejuar de algum tipo de alimento. Você pode jejuar, inclusive, de algumas coisas. O jejum que nós estamos falando aqui, mínimo, é o jejum de tirar, no mínimo, uma refeição. O mínimo. E algumas coisas. E eu já queria lançar um desafio especial para você. Não é uma ordem. Você que decidirá. Você pode fazê-lo sem esse critério. Mas eu gostaria de fazer um desafio para essa igreja. A começar de mim. Gostaria de convidar você a jejuar de televisão, de filmes, porque agora a televisão está na mão, né? Não vou assistir televisão, vou para o YouTube. Para passar só 5 horas assistindo no celular, a imagem é menor, não estou falando disso. Vamos jejuar de televisão. Estabeleça. De repente, você sabe o que você assiste de televisão. Estabeleça um novo critério. Um critério de 100%. O critério de 1 hora, uma vez por semana. Mas estabeleça algo que debaixo do Novo Testamento, debaixo do Espírito da graça, seja algo que você ofereça ao Senhor. Você irá perceber o quanto nós estamos presos a alguma coisa, às coisas. Se você já é alguém que tem tido essa prática do jejum,
e você já jejua 1 dia, 2 dias, 3 dias, nunca jejue sem beber água. Não faça isso. O fato de você estar jejuando não quer dizer que você não tem que beber água. Beba água. Outra coisa, se você jejuou de uma refeição, se você jejuou de 2, de 3, a hora que você entrega o jejum, meu amado, não vá comer uma feijoada, não chame a célula para ir lá na esquina no mocotó, não faz isso, meu, vai te arrebentar, vai te detonar, não faz, vai devagarinho, amigo, vai, começa ali a quebra da dieta, numa salada, numa fruta, numa água, entendeu? Não vai num joelho de porco, não vai ser bom, ok? Você pode fazer um jejum, você pode fazer um jejum de dieta apenas líquida, água, sopa, caldo, de acordo com o teu corpo. Para tudo isso, peça ajuda do Espírito de Deus. Peça ajuda. Você bebe, eu não vou falar o nome, porque talvez alguns vão interpretar, né? Nós estamos vivendo um tempo, você pode beber tudo, amém, irmãos? Eu queria te dizer uma loucura, eu não bebo, eu não bebo bebidas alcoólicas, mas eu queria te dizer uma coisa, irmão. Tem gente que está presa ao refrigerante, viciado. Tem gente que fala do indivíduo lá que adora uma imagem, que está fora. Tem gente que pega uma imagem e ela todinha. De repente é um bom momento de você fazer um desafio para você, irmão. Amém? Sabe aquela banca daquele pastel que você passa lá que você não aguenta? Então, outra coisa. Ai, que bom que o pastor Nadinho fez esse desafio de jejum. Já vai ajudar. Uma coisa já vai ajudar a outra. Queria lhe pedir um favor. Não jejue para emagrecer e ter um corpo melhor. Não entre nessa loucura. Se você quer ter um corpo melhor, cuide do teu corpo, mas não faça jejum no final dos 40 dias, ainda que seja um fato, mas não seja esse o nosso motivo, porque o nosso motivo principal não é o físico, é o espiritual. Não se engane. Outra coisa, se você vai jejuar e você corre 10 quilômetros por dia, você vai precisar diminuir. Talvez no jejum você vai ter que ter um desafio na sua vida. Aquela academia que você vai 8 dias por semana, talvez você irá 7, quem sabe 6 ou 5 ou 4, não sei. Talvez o Espírito Santo vai falar assim para você: tem problema ir na academia? Não. Tem problema jogar futebol? Não. Quando tem problema ir na academia, quando tem problema jogar futebol, quando tem problema pegar um refrigerante de 2 litros todo dia e beber? Quando aquilo se torna uma prioridade e algo que nós não podemos viver, porque na verdade nós não podemos viver sem o Senhor. Beleza? Se você está tomando, se está fazendo um tratamento, você está tomando alguns remédios fortes, então fale com o médico. Se você vai jejuar no horário da manhã, e é no horário da manhã que você tem que tomar uma medicação, mude, não a medicação, o horário da alimentação. Amém? Prepare-se espiritualmente. Pode parecer estranho isso que eu vou te falar, mas tem que lhe falar. Nessa semana de preparação, todo esse material vocês vão receber através das redes, ok? Como é que nós vamos fazer? Nós prioritariamente vamos estar mandando tudo por WhatsApp. Outra coisa, nós vamos fazer esse jejum de 40 dias usando um material de 40 dias. Olha que coisa linda. Se o Pai permitir, na segunda-feira, quando nós iniciarmos o jejum, no domingo, você vai receber o guia da segunda-feira. Você vai ler no domingo o guia da segunda-feira, Carlos. Então nesse jejum nós teremos o dia da vida financeira,
teremos o dia da transparência, nós teremos o dia dos nossos pais, o dia dos nossos irmãos naturais, o dia da nossa igreja local, o dia dos nossos pais espirituais. Nós teremos para cada dia um desafio maravilhoso, que vai gerar a manifestação do reino de Deus em nossas vidas. Você não pode ficar fora disso. Não, você não tem que, mas você deveria dizer, eu tenho que. Ok? Tá claro, pessoal? Tudo bem? Então é isso. Tinha mais coisa para falar, mas você vai estar recebendo todas as orientações. Todas as orientações. Se você marcar o jejum, naquela refeição que você está se abstendo, você vai utilizá-la. E juntamente, olha aqui, ó, juntamente com todo o material, a cada dia que a gente vai receber, nós vamos usar de novo aqui, ó, esse reloginho de oração. Temos aqui 12 pontos. Como é importante, irmãos, ontem eu peguei o reloginho lá em casa, de manhã, foi interessante, sábado, né? Eu peguei o reloginho, falei, vou ficar aqui, porque tem um texto que diz, Jesus perguntou, quando ele estava lá orando, vocês não puderam orar nem uma hora comigo? Ele perguntou, que foi? É o disco, né, bem? Disco. Irmãos, a pastora falou que é disco de oração, tá bom? Então, é um disco de pizza espiritual de oração. Tem 12 pontos. Você vai receber tudo, cada ponto. A gente não vai precisar aqui mostrar para você cada ponto, porque você vai receber. Amanhã você já começa a receber a explicação dos pontos. Mas olha, tem 12 pontos. Então pensa bem, 60 minutos, 12 pontos, 5 minutos. Se você não tem condições de fazer pela manhã, porque independente se você vai jejuar do almoço ou do jantar, mas nesse tempo de oração, comece pela manhã a oração. Se você não tem como ficar uma hora, divida o disco de oração, divida ele em 3 partes, em 2 partes, em 4 partes de 15 minutos, se organize. A gente subdividiu aqui o disco de oração na reunião dos homens de honra, em 4 partes, subdividimos aqui e passou, e a gente nem viu. Então, a gente vai usar essa ferramenta com esses alvos. Você pode colocar mais? Pode. Você vai ter os objetivos para a tua vida pessoal, para a tua família, para a tua empresa, para o teu negócio, para que o Espírito Santo traga à luz aquelas coisas que já foram desvendadas para nós e a gente não está vendo. Tá bom, meus amados? Então a gente vai usar esse material. Romarinho, eu não vou explicar cada um deles, porque a gente vai enviar. Hoje a gente já envia uma parte, a gente vai enviar toda semana. Ao decorrer dessa semana nós vamos enviar cada porçãozinha para a gente estar lendo todo dia. Eu desejo que os líderes de célula se programem, os supervisores diários, nosso grupo de WhatsApp seja a nossa conversa, o nosso bate-papo, o jejum e aquilo que o Senhor está operando no nosso meio. Você vai ver um tempo de renovo, um tempo de fortalecimento, um tempo de amor pelo perdido, e com toda certeza, já no próximo batismo, nós veremos o efeito de nós termos oferecido um sacrifício do Novo Testamento, da Nova Aliança, debaixo do Espírito da graça, para louvor e glória do Senhor. Amém, meus amados? Combinado assim? Vamos ficar em pé, queridos. Quem vai jejuar? Quem vai jejuar? Quem vai jejuar, fica com a sua mão levantada assim e diga assim: nós vamos jejuar. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos nos sentar. Nós vamos descansar no nosso Pai, para uma dieta natural, e nos alimentarmos poderosamente das coisas espirituais. Consagre ao Senhor e comece a orar sobre isso. Pai, que essa semana seja uma semana poderosa, que seja um mover
um mover extraordinário em nossas vidas, papai. Pai, nós declaramos a tua glória se manifestando em nós, entre nós, através de nós. Que o peso da tua glória venha, Pai. Sabemos que quando jejuamos, Senhor, todas aquelas coisas que não têm realidade espiritual começam a se manifestar. Sabemos que a princípio no jejum começa aquela guerra, Senhor. Dor de cabeça, mal-estar, nervosismo, coisas aparecendo. Mas nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Levanta-nos nesses dias como igreja do Senhor e como igreja local para a glória do teu nome, para não andarmos no nosso poder. Leva as mães, leva os pais, aqueles que estão enfrentando problemas, Senhor, dificuldades com os filhos, filhos que ficaram loucos, filhos que foram empoderados pelo mundo, filhos que foram enganados, que hoje têm uma linha de crença que não é a da tua palavra, que eles sejam quebrantados nesse tempo, Pai. Nós oramos que o teu Espírito nos conduza, nos leve para esse tempo poderoso, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém?